Queridos amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas, estamos de retorno em mais um vídeo esse do bloco Psicologia Espírita. Estamos estudando a obra Pensamento e Vida, obra do Espírito Emmanuel, em parceria com o médium Chico Xavier, e estamos no capítulo 1º da obra, capítulo que é chamado O Espelho da Vida. O capítulo Espelho da Vida introduz os conceitos gerais e desenvolve um pouco daquilo que Emmanuel já lançou no prefácio. Nós dizemos no prefácio que a expressão pensamento é uma expressão abrangente que ele utiliza durante toda a obra e vai utilizar durante toda a obra, e não é à toa que pensamento e vida é o título da obra. Pensamento, portanto, está no título da obra. Pensamento e vida como sinônimos de uma mesma coisa. Veja como o pensamento é abrangente, a ponto de dizer que pensamento é sinônimo de vida, como ele coloca no prefácio. Aqui, capítulo 1, O Espelho da Vida, ele faz uma espécie de abordagem sobre a mente humana. Aliás, um tema muito complexo. Como é um tema muito complexo, um tema difícil e sofisticado, é claro, e Emmanuel deixa claro aqui, que ele está fazendo um recorte e que ele não está entrando e esmiuçando em todos os detalhes, porque a estrutura psíquica do ser humano é realmente algo muito vasto, é um universo. Mas é claro que ele está aqui fazendo um recorte daquilo que ele considera essencial, daquilo que são os elementos essenciais para a gente entender a proposta do livro dele, né? Pensamento e Vida, e não é à toa que o primeiro capítulo da obra é sobre mente, é sobre a mente. E a mente é, digamos assim, o elemento de referência por excelência para a gente entender o pensamento. Nós falamos no prefácio que pensamento é mais abrangente, portanto não é apenas a cognição racional e consciente do ser humano. Pensamento para Emmanuel não é só isso. E nada mais coerente, mais lúcido do que ele começar o livro no primeiro capítulo falando sobre a mente, para depois ele desenvolver a ideia do que ele quer dizer como pensamento e os reflexos do pensamento no mundo de uma maneira geral. E é interessante porque na primeira frase do capítulo, ele já coloca, digamos assim, a definição da mente que ele vai usar durante todo o livro. A mente é o espelho da vida em toda parte. Pare um pouco e tente entender a metáfora que Emmanuel está utilizando. Emmanuel está dizendo que a mente, portanto, é um espelho. O espelho reflete. E reflete imagens. A mente também trabalha por imagens, trabalha com imagens. Ele está fazendo essa comparação, ele não está fazendo essa comparação de maneira infantil, aleatória, à toa. Ele está dizendo que da mesma forma que a nossa mente trabalha com imagens, o espelho trabalha com imagens. E da mesma forma que a nossa mente produz imagens, a semelhança do espelho reflete as imagens que produz e que cultivou. Quando a gente pensa em mente, a gente pensa em termos cerebrais, né? Mas aqui em todo o capítulo ele está fazendo uma abordagem que não é orgânica, que não tem fundo biológico, que não tem base fisiológica, mas está chamando atenção para esse recorte que ele está fazendo, que é um recorte só psíquico, ou seja, só em termos da mente espiritual. Mente espiritual essa que também funciona no elemento material e na vivência orgânica. Mas o tempo todo ele não está falando das dimensões neurológicas, por exemplo, da mente. Porque se a mente está em contato com o cérebro, na concepção espírita o cérebro não é mente, embora na concepção materialista seja assim, mas se a mente está em contato com o cérebro, mesmo na concepção espírita, há aspectos da mente que são neurológicos. Porque em diálogo, intercâmbio com o cérebro, é claro que a mente também se manifesta por meio do cérebro. Mas o que Emmanuel está falando aqui, o que Emmanuel está fazendo no recorte, é apenas o aspecto não orgânico, ou seja, o aspecto só psíquico da mente. Então é interessante aqui ele dizer que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ou seja, a mente reflete tanto a vida com V maiúsculo, aí fazendo referência à divindade, como a vida do próprio sujeito. Ou seja, o tipo de vida que você leva, a sua mente vai refletir em termos de imagem, em termos daquilo que se cultiva. Aí você começa a entender aquele trecho kardeciano da codificação, quando diz que os espíritos desencarnados, ou seja, fora da matéria,
sem o corpo denso, o corpo físico grosseiro, o corpo de carne, o espírito fora da matéria, ele vive uma realidade mais sutil, menos carnal. E aí daí você vai entender porque ele é atraído magneticamente para os locais e as realidades que ele próprio alimentou. Daí Kardec dizia mais ou menos assim, o espírito no mundo espiritual só vê o que quer, só enxerga o que quer. Né? Aí você entende porque um indivíduo, por exemplo, morre, desencarna e por estar tão chafurdado, tão mergulhado na lama da matéria, nos instintos mais grosseiros, nos fluidos do corpo, ele passa anos, às vezes, sem saber que está desencarnado, sem saber que já deixou o corpo físico, que já deixou o corpo material. É estranho a nossa mentalidade uma ocorrência dessa se suceder, mas isso ocorre. Pense, talvez o mais próximo que a gente tenha nesse mundo é os sonhos. Pense quantas vezes você sonha e passa tanto tempo sonhando, 8 horas, por exemplo, e não sabe que está sonhando. Ao acordar é que você se dá conta que aquilo era um sonho. Agora imaginemos, por exemplo, um espírito que passa anos, que perdeu a noção de tempo e do espaço, e que, obcecado pelas coisas que alimentou, só vê o que ele quer, entre aspas, só vê aquilo que ele cultivou, é a realidade que ele plasmou, a ponto de passar muito tempo até se dissolver esses elementos, essa neblina, como Emmanuel coloca, né, neblina carnal, e ele visualizar que ele já está fora do corpo há não sei quantos anos. Está aqui embutido nessa frase, a mente é o espelho da vida em toda parte. Corroborando o que eu falei sobre o prefácio, ele diz que o reflexo esboça a emotividade plasma ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Ou seja, para Emmanuel, reflexo, emotividade, ideia, atitude e palavra, tudo isso é pensamento, que resultam em ações, que é aí a exteriorização do pensamento através de um comportamento empírico, né, de um comportamento exterior. Ele diz assim, estudando-a, ou seja, estudando a mente, de nossa posição espiritual, confinado que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Ele está colocando aqui de que ele está estudando na posição espiritual em que a gente está. Ou seja, ele está dizendo que a mente é um objeto de estudo difícil de estudar. Por quê? É difícil estudar a mente por quê? Porque sempre a gente vai partir da posição evolutiva em que a gente está. Porque não dá... Normalmente, quando a gente estuda alguma coisa, até do ponto de vista científico, o que é que acontece? O sujeito se afasta do objeto estudado para observá-lo de uma maneira melhor, de uma maneira mais clara, né, com um distanciamento que possa favorecê-lo à pesquisa e investigá-lo. Essa é a ideia. O observador é observado na pesquisa, né? Só que para estudar a mente, a gente precisa usar da mente. Então, olha que coisa, que conceito, que dilema conceitual, que problema conceitual que a gente tem. O indivíduo, para estudar a mente, precisa usar da própria mente. Então, isso é interessante. Por quê? Aí, por isso que a Emmanuel está dizendo que em nossa posição evolutiva, em que a gente se acha, ou seja, se daqui a alguns milênios, quando a gente estiver em outra posição evolutiva, talvez em uma situação muito mais espiritual e angelical, a gente for estudar a mente, o nosso estudo vai ser diferente. O nosso estudo vai ser profundo. Por quê? Porque a mente é o espelho da vida. Porque numa alma espiritualizada, uma alma angelical, ao estudar a mente, ele vai utilizar também a própria mente, que já é uma mente muito mais elaborada, muito mais enriquecida, e vai ter condições, portanto, através dessa mente já enriquecida, de penetrar mais profundamente no estudo da mente, no conhecimento da mente, no entendimento da mente. Então, à medida que o indivíduo evolui psiquicamente, evolução espiritual, evolução psíquica, evolução mental, à medida que ele vai evoluindo psiquicamente, mentalmente, ao ter mais recursos mentais, ele tem mais condição de entender a própria mente, de penetrar a própria mente. É por isso que Emmanuel cita a expressão que respiramos no clima
das imagens que projetamos e recebemos. Ou seja, a irradiação que gera essa vinculação com outros e com outras mentes, graças a cujo processo a gente influencia e a gente é influenciado. E aí entra todo naquele aspecto das influências espirituais além do corpo, que a gente já examina, que os espíritas já conhecem, em termos aí doutrinários, que eu não vou aqui me desdobrar, me aprofundar, porque essa ideia, esse conceito já é algo relativamente conhecido, né? Mas ele termina o capítulo dizendo: refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador. A mente é o espelho da vida, que se reflete, né? Então, as criaturas, a depender da sua evolução psíquica, da sua evolução mental, reflete a imagem, né, ou conteúdo que já trazem dentro da sua bagagem de evolução pessoal, de evolução própria, né? Irradiam isso, refletem-se reciprocamente na própria criação. Por sua vez, a criação reflete os objetivos do Criador. Ou seja, a criação é o espelho do Criador. A ideia da imagem. E aí a gente entra num conceito que eu quero acabar o capítulo abordando isso. Eu acho isso muito importante, que é o seguinte: como do ponto de vista espírita, pensamento é matéria, e aqui a gente consegue demonstrar isso facilmente. Por que o pensamento é matéria? Kardec já havia dito na obra espírita que o pensamento se utiliza do fluido cósmico como veículo, da mesma forma que o som utiliza-se do ar. O ar é o veículo do som, como o fluido cósmico é o veículo do pensamento. Ora, se o fluido cósmico é o veículo do pensamento, pelo qual o pensamento se manifesta, o fluido cósmico é matéria, é fluido, é matéria, o pensamento também é fluido, também é matéria. Se a gente quiser fazer aqui um raciocínio de dedução filosófica, dedução lógica, a gente pode dizer o seguinte: há 3 elementos no universo, segundo a teoria espírita: Deus, Espírito e matéria. O pensamento não é nem Deus, nem é Espírito, sobra matéria. Esse é outro raciocínio que a gente pode fazer. Mas quando a gente pega a obra de André Luiz, notadamente a obra Evolução em Dois Mundos, a gente vai ver ali a ideia de que o pensamento é matéria. André Luiz explica de maneira até profunda e sofisticada, né? E ele chega a chamar o pensamento de matéria mental. Matéria mental. Ora bem, ou seja, a gente está produzindo o tempo todo. A gente está produzindo, não é só as bactérias que produzem através aí da fagocitose, da alimentação, da produção, da nutrição celular, mas a gente nutre-se também desse pensamento, né, que envolve, como a gente falou, emotividade, ideia, emoção, atitude, palavra, e que irradia isso, como sendo uma energia que a gente está o tempo todo irradiando, influenciando-se reciprocamente. Daí a ideia de que nós criamos essa atmosfera que nos cerca e que envolve outras pessoas. A gente reflete isso na criação e a própria criação reflete os objetivos do Criador. Ora, o que ele está dizendo é que a criação é a matéria mental de Deus. Que a criação, que os elementos do universo, do cosmo, inclusive aqueles que estão mais próximos de nós, é, no fundo, o pensamento divino manifestado. É o próprio pensamento divino, já que pensamento é matéria. A criação é o pensamento de Deus que se manifesta.